Pessoal, bem-vindo aqui novamente ao ITA 360. Eu, Diego Logulo, Eu, Luciana Lastro. e temos hoje aqui a honra de ter aqui o Neto da Casa Flora. Neto, bem-vindo ao programa. Prazer estar aqui. Prazer, Diego. Lu, Bem-vindo, Neto. tudo bem? Tudo Tudo jóia? jóia? Uma Bom, delícia. pessoal, para quem não sabe, a Casa Flora é uma das maiores importadoras hoje. Obviamente tem produtos italianos, mas também tem produtos diversos lugares. O Neto vai contar um pouco aqui. E a gente queria saber, Neto, eu sei que você não, você trabalhou em outros lugares de trabalhar com a tua família, né? Acho que trabalhou no mercado financeiro, não É, foi isso? foi. Conta aí pra turma, aonde que foi a virada de chave, né? Como é que você entrou ali na Casa Flora, né? Quando você É, saiu e você falou, quer dizer, teu pai não te obrigou, falou: "Não, vem trabalhar comigo", né? não, Você foi porque você tem aí você quis ir. Conta aí pra turma como foi. não. Teve um. A Casa Flora, ela começou e está até hoje ali na Zona Cerealista, ali no Brás, perto do Mercado Municipal. E Aonde começou? aonde começou? Há quantos anos, tá? Foi em 1970. Aliás, semana passada, dia 1º de julho, nós fizemos 56 anos, Diego. Uau! 56 É. anos. Então, faço parte da segunda geração e, de fato, eu comecei lá por um acaso, porque, porque pelo fato de ser ali nessa região, e naquela época eu trabalhava ali na Rua Boa Vista, né, no mercado financeiro. Na época não era nem mercado financeiro, era era no banco, Era né? no Então eu banco, trabalhava no banco, na Banco Bandeirantes. Banco Bandeirantes. E eu trabalhava numa área que chamava assessoria de investimento. O que que essa área fazia? Essa área fazia uma análise, né, das empresas, montava um relatório, né, toda terça e quinta a diretoria do banco se reunia e em cima desse relatório ela tomava as decisões para comprar ou vender as ações, né? E eu entrei como estagiário, depois fui efetivado e iniciei aí a minha, a minha, minha jornada, né? Extra eh, eh, escola, extra faculdade, lá no Banco Boa Vista, lá no Banco Bandeirantes. E pelo fato da proximidade, depois de mais de ano trabalhando no banco, eu comecei a pegar carona com meu pai, porque meu pai ele abria a loja às 7 horas da manhã, né? E então eu ficava das 7 às 9 lá e depois subia a ladeira, passava dentro do mercado municipal, subia a ladeira Porto Geral e chegava no banco. E saía do banco depois, por algum motivo, naquela época meu pai já tinha um pouco pressão alta, tal. Eu falei, deixa eu, né, começar a sentir um pouco o cheiro desse negócio, onde o meu pai trabalhava, mas que não tinha, né, não era uma coisa que me despertava, né, e entrei lá pegando carona. Só que nesse período que eu ficava lá, na parte da manhã e na parte da tarde, eu comecei né, o banco ele já tinha aberto um pouco minha cabeça, você começa a ter um pouco de visão, a construção, né, dos relatórios que a gente fazia, a gente começava a enxergar um pouco, né, transportar esse mesmo relatório, essa mesma visão para o negócio da família. E, puta, de repente eu me vi no banco, eh, fazendo matrizes relacionadas a produtos que a Casa Flora comercializava com clientes, né? Naquela época a gente chamava, não era clientes, eram fregueses, A né? Casa Flora era cliente do banco? A Casa Flora era cliente do banco, Tá. era cliente do banco. Eh, era, aí você falava, pô, mas peraí, né, não tá errado, então uma coisa não tá bom. E minha cabeça começou né, lá, eu coloquei na minha cabeça que, putz, eu poderia Mudar fazer alguma coisa, né? fazer um diferencial no negócio que era da família. E meu pai, a pressão alta, tal. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, tô começando a pensar muito na Casa Flora e, e tô pensando em vir pra cá. Ele, pô, mas você tem certeza? Será que não é muito cedo, tal, né? E naquela época
você não tinha computador, você não tinha internet, você não tinha nada, né? Então, eu lembro direitinho porque os nossos analistas, né, lá no banco, para fazer as análises, eles tinham que aguardar balanço, né, que os Uhum. jornais, os veículos soltavam, Clipagem, impressos, clipagem, né? impressos, quer dizer, né? É. Que era uma outra coisa que a gente fazia também, a gente recortava, fazia a clipagem pro banco, para a área, ou marcar entrevista com o diretor, com o presidente das empresas para tentar capturar alguma temperatura para levar, né, um pouco da percepção da área para o banco comprar ou vender ação. E, e aí, putz, a minha cabeça começou a pensar muito nessa coisa dos fregueses, dos produtos, e eu falei, putz, comecei a gostar, né? Então, né, que a minha chefe não me ouça. Comecei a chegar um pouco atrasado, Entendi. né, porque eu queria sentir um pouco mais daquela jornada que eu não conseguia participar por causa do horário do meu banco. E me vi lá na Casa Flor. Bom, mas aí uma coisa se chama para todo mundo, né? A tal da teoria, outra coisa é a A prática, prática. né? É, E aí você pediu demissão do banco e falou: "Puta, pai, eu quero entrar aqui, fazer a diferença que". Ele falou, seja muito bem-vindo e espero que você goste, Que né? E legal. naquela época o trabalhar, era carregar caixa, era fazer Ah, entrega, era separar um pedido, era fazer um pacote, era cortar um bacalhau, era entender de calibre de azeitona, quer dizer, isso era o trabalhar. Então todo mundo fazia um pouco de tudo. Era aprender um pouquinho de tudo, né? Era essa a minha segunda pergunta para você. Quando você entrou lá por conta do financeiro, digamos assim, mas e a gastronomia? E aí acho que você vai responder agora. A gastronomia entrou em que momento? É engraçado porque naquela época, Lu, a gente nem importava. Era uma loja de fato, né? Meu avô ele tinha uma sociedade numa indústria de queijos lá no sul de Minas. Inclusive o nome Casa Flora é porque a indústria eh, ela ficava no distrito de Flora, que é um distrito que fica entre Varginha e Três Corações. ah, é? É, por isso do nome Casa Flora, né? E Mas seu avô começou lá? Não, o meu avô, ele começou nos dois. Ele começou entendi. com uma sociedade lá, abrindo uma loja antes da Casa Flora, que se chamava Casa da Mussarela, Olha numa só. rua ao lado da Casa Flora, em 1950. Que Só que meu legal, cara. tio falou: pera um pouquinho, essa loja não vai sustentar a família, porque eles tinham 7 filhos, os filhos estão crescendo, os filhos, né, começam a casar, e filhos e filhos. E o meu tio, ele chegou em determinado momento e falou: o pai, isso daqui não vai sustentar. Talvez sustente a nossa geração, mas não vai sustentar outras gerações. Pensou já no futuro. Estou pensando em abrir uma outra loja. Mas, como é que você vai abrir outra loja? Você tem dinheiro? Não, não tenho dinheiro. Ah, pai, você me empresta um pouco de mercadoria. E aí foi com um pouco de mercadoria emprestada do meu avô, com uma prateleira que ele tinha ganhado do sogro dele, com Olha uma só. porta aberta. A Casa Flora começou assim, Na Rua da Alfândega. na Rua Santa Rosa. Ah, tá, entendi. Na Rua Santa Rosa, que era a lojinha. Era a lojinha. Bom, a Aí região a aí A região se transformou num polo de abastecimento de comida e bebida para o foi Brasil. o Brasil. Só que naquela época a importação era fechada, não tinha, era só balcão. Você malemar, você tinha telefone para se comunicar Olha só. fora. Então as pessoas tinham que ir lá. Então a zona cerealista ficou conhecida porque ela tinha, o Brasil inteiro ia lá para comprar enlatados, para comprar Tudo. queijo, para comprar cebola, para comprar Cereais, né? alho, cereais, temperos, né? E quando você Grão. conseguia falar por telefone, transportadora, enfim, outros tempos, né? E a Casa Flora depois, ela começou a importar quando abriu o mercado de importação
no governo Collor, em 1992. Então a gente modificou um pouco daquele portfólio que a gente tinha na época, de queijos enlatados, azeitona, bacalhau, para outro portfólio que o consumidor brasileiro ele não tinha muito acesso, que eram coisas que estavam no mundo. Um pouco por Muito aí bom. que foi Que loucura, o hein? movimento, Diego, Nossa hein, Bem Lu? senhora, que depois, vocês já história, tinham hein? 20 anos de Já tinha casa 20 para anos. Sim, depois, É. Mas só que fantástico. já tinha naquela hora, eh, a loja ela se transformou num pequeno atacado. Então a gente já vendia para os restaurantes, já vendia para os supermercados. Então nós já tínhamos o acesso, Antes da né? importação, você já trabalhava o food service. Isso. Entendi. E aí, quando nós importamos, nós sempre Já tinha o canal pensamos aberto. o que nós podemos estar agregando dentro desse canal, né? Entendi. Que é o food service e que é o varejo. Uma hora o consumidor ele nos encontra as nossas marcas consumindo no restaurante, né? Uhum. Na pizzaria do Ricardo, na pizzaria do Eric, né? No restaurante japonês do Luizinho. E uma hora ele compra o produto no varejo, consome na casa dele. Hoje, a parcela, né, entre varejo e food service, proporção, assim, conta de padeiro, quanto que é? E são dois números que nós temos. O número valor, o varejo ele é maior. O número quantidade de clientes, o food service é maior. Entendi. Mas na proporção da pizza, Na proporção em valor, nós estamos falando de 65-35. Na proporção volume, nós estamos falando 60 food service e 40 varejo. então Quando eu falo valor, 60 volume, são volume, estabelecimentos atendidos. tá. Então, no volume é o varejo, No valor é o varejo. no valor é o No volume é o food varejo e no service. volume é o food service. É, Tá, e Brasil todo, né? e Brasil todo. Brasil Temos, todo, né? temos Hoje, parcerias, né, com algumas outras empresas, né, para chegar, né, com a máxima qualidade possível pelo Brasil, né, e o Sudeste aí é a Casa a Flora. casa fora. E aí, Neto, vocês, né, a sua família, quer queira ou não, acompanhou toda essa evolução do vinho aqui, né? Que a gente brinca. O Otávio Piva lá começou com a Expande. Expande, depois a ABS. A gente é da geração, né, que comprava o Limber-Fovit lá, o vinho em garrafinha azul alemão, que era uma droga, no Santa Luzia com o Gato por Lebre, ou Teve. seja, o brasileiro não sabia beber, comprava champanhe M. Chandon achando que era Moët Chandon, então não tinha a cultura. Vocês estavam ali acompanhando tudo isso. E a gente veio agora de uma revolução enogastronômica, principalmente na área de vinho, muito grande, né? Como é que hoje você enxerga, né, esse mercado, né? Com todas essas opções, com essa questão um pouco dos vinhos nacionais terem qualidades boas, né, até, Super, e super. a gente chega num restaurante e vê um vinho chileno e um nacional, e acha que o chileno vai ser melhor que o nacional, mas o pessoal esquece que isso vem com importação, com taxa e tal, né. Como é que você enxerga essa revolução hoje no mercado? Ah, nós como nós tínhamos um pouco de referências já de outros países, né, quando nós iniciamos essa jornada, eh, a gente entendeu que esse movimento ele se fortaleceria aqui dentro do Brasil, Uhum. né? O consumidor ele, a partir do momento que ele começa a ter referências paladar, referências de vestimenta, referências na vida, né, ela acaba almejando, né, e foi o que aconteceu, né, e a gente percebe aí uma evolução enorme, né, por parte do consumidor, mas que ainda temos ainda muito a avançar. Na hora que a Interessante. gente, na hora que a gente, por exemplo, faz uma massa grano duro, ou na hora que a gente tem referência de um azeite extra virgem, né? Na hora que a gente quebra um pouco os paradigmas de um molho de tomate fresco com um molho de tomate pelado, italiano.
Na hora que você tem uma referência de um Ramon espanhol ou de um prosciutto italiano, Uhum. na hora que você tem referência de uma anchova lá do Mar Cantábrico, na Espanha, então você vai, né, tendo. São referências que antigamente ninguém tinha, Ninguém né? tinha, é. Ninguém sabia, comprava, não era nem gato por lebre, não tinha nem Não, tinha nem o Não gato nem a lebre, chegava, não né? chegava, não, né? não, não era, era o que você tinha. É, Então, hoje não, hoje a gente percebe que cada vez mais o consumidor, a partir do momento que ele se abriu para ter essas referências, que existe aí um caminho ainda muito interessante para estar pavimentando dentro desse processo. E é o que a gente se sente cada vez mais responsável. E a mesa, Neto? A mesa, como você descreve como um local de encontro e acolhimento? Como você descreve? Super, Lu, super. Nós crescemos em volta da mesa, né? Família nossa de origem italiana, de origem portuguesa. Os finais de semana nosso sempre em Não acaba, né? família, família grande, a família grande que gosta inclusive de chamar os amigos. Uhum. eh, a família da minha esposa é pequena, né? Ela demorou um pouquinho para se situar, mas adorou e se apaixonou pela minha família. Curtiu, né? Né? Porque você está sempre inserindo pessoas e são as pessoas eh, que, no meu ponto de vista, te trazem aprendizados. sem dúvida. Verdade. Eu É. estou trocando com o Diego, eu estou Ah, trocando com a Lu, eu estou aprendendo alguma coisa, né? E aí é isso que faz com que esse processo sem dúvida. de evolução ele aconteça numa sociedade. E não é que eu vou sempre concordar com você e com você, Aham, Lu, com certeza. mas os pontos de vista diferentes, no meu entendimento, eles trazem crescimento. Sem dúvida. É E verdade. cresci E falando um pouco mais sobre o que A você mesa. a colocou, Lu, mesa, a mesa. a Mas mesa é o ponto de É o ligação é o ponto de ponto de entre ligação. as encontro, né? pessoas. Mas essa mesa, né, né, na tua cultura, na tua educação, Precisa de comida e bebida. comida e Aham. bebida. Comida e bebida, e você, de casa, leva isso para a mesa dos restaurantes, Isso. né? Você Também. estava no laboratório, mas você leva isso para a mesa dos restaurantes, né? E nessa mesa dos restaurantes, o que a gente às vezes provoca aqui, né, no I360, é que muitas vezes a gente vai numa pizzaria, uma cantina, né? É uma pizzaria, uma cantina italiana. E aí você pega a carta de vinho, você não vê nenhum vinho italiano lá. Você vê vinho É. argentino, vinho chileno, né? E aí trazendo a questão das referências, né? Pô, como é que você vê, né, você tem vinhos lá, o Primitivo e os 1000 SKUs, mas povoar mais, né, os vinhos, os produtos italianos no food service das pizzarias e das cantinas, não do Fasano, não, né, mas eu digo assim, da escala No média. geral. O local eu acho que é um local. É, Eu acho que o local, ele de fato, ele vai explorar o total valor dele na hora que a gente tiver as pessoas Junto. junto da mesa. Você pode estar no lugar mais top, top, top. Mas espera aí, eu acho que ele vai ter mais sentido e significado com as pessoas que vão estar ali com você. Porque eu posso estar num lugar sozinho, top, eu vou falar, eu prefiro estar Verdade. aí, não sei, é, cada um com seu cada um, exato, né? Pelo menos, talvez por conta da minha criação. Então, eu acho que esse link aí entre pessoas, comida, bebida e mesa, em- É implacável, vai. eu gosto dessa, é Eu eu bom, também gosto é acho. dessa, bom, né, dessa harmonização, É vamos a falar assim. melhor parte, é E o verdade. vinho, o interessante é isso daí. eh, ou qualquer outro produto, ele te traz uma possibilidade de você viajar um pouco pelo mundo. Então nós estamos aqui, né? É. Legal. uma Se, coisa né? que o Neto traz muito pro mercado aí, para a equipe de Tenderê, que eu sou muito fã, é o que eu chamo de teletransportando, né? É, é, E acho legal aí, né, então você explicar para a turma, né, e principalmente o pessoal do food service, né, essa questão que você trabalha muito, né, com a tua equipe, né? Conta aí.
É que eu procuro trabalhar, eu acho que esse movimento. O que que é esse movimento? Esse movimento, por exemplo, eu represento um vinho lá da Sicília, Uhum. né? Um Stemari, né? Que é a marca que a gente representa. Espera um pouco. Na hora que eu coloco ele na minha frente, né? Eu meio que me desloco conscientemente para alguns locais ali da Sicília. E não necessariamente locais que eu já tenha conhecido, mas que eu tenha lido, estudado, visto em algum programa. Então a brincadeira ela fica ela fica gostosa, porque você faz aí meio que uma viagem, você, você se transporta, Um né? teletransporte, né, você através daquela comida, daquele vinho, você se transporta para aquele local. Você acaba dando mais, valor para aquele produto, né, então, você tem uma história, tem um storytelling, Não é só o não é produto, só pro né? tem uma história, então você está É, consumindo uma história, e muitas vezes você não tem a possibilidade nem de ir para lá, mas você está pelo menos tomando um pedaço de lá, então é como se você é, estivesse indo para lá. é. E ele faz isso obviamente com, os gerentes e tal, e isso é um B2B2C, porque ele acaba passando isso para o garçom ou para o sommelier, que vai chegar no Que vai cliente, chegar no cliente. né, e todo mundo acaba, de certa forma, se teletransportando para lá. É uma experiência, É, né. porque legal, vinho gostoso, mas espera um pouquinho. Quando a gente tem um pouquinho mais de informação, Uhum. acho que muda, né? Acho Muda, que muda bastante. O existe aí, sabor né? com a história, né, não é só um vinho, é um É, sabor, uma história por trás. é, Exatamente. e aí acho que foi uma forma aí que a Casa Flora entendeu de não só trabalhar produto, e sim trabalhar um pouco esse movimento, essa empatia natural de viajar sem viajar, né? Exatamente. De teletransportar, né? Teletransportar. De E teletransportar. qual o papel da Casa Flora nesse mercado em constante evolução? Ah, é o tempo inteiro observando o mundo, observando o consumidor, referências, expectativas, né? E tentando colocar esses produtos, esses alimentos e essas bebidas no momento que a gente entende que faça sentido vir para essa mesa do consumidor, Lu. Então, são quase 40 anos fazendo isso, e nós temos aí parceiros, Santa Carolina, que é um parceiro nosso do Chile, são mais de 30 anos, né? De relacionamento ali, E a forte, gente né. gosta disso, Isso é né? Legal. importantíssimo. E para nós é importante as pessoas também que Sim, estão por trás dessas marcas, né? Porque nós entendemos, isso daí é fato, que negócios é entre pessoas, não é Uhum. produto. exatamente, exatamente. Bom, uma outra questão que a gente vem falando aqui no 360, que eu acho que o mundo esqueceu um pouco, né, Neto, são as questões dos valores, né. Os valores da própria empresa. Hoje os valores da Casa Flora, ele tem uma questão bem definida? Se tem, quais são? Definidas sempre, né? Nós aprendemos que, né, o meu tio ele sempre falava muito dos 3 Fs, né? Se você tem essa conexão, né, você tem aí uma harmonia, né, que são os fregueses, que são os fornecedores e que são os funcionários. Fregueses, fornecedores e funcionários. FFF. 3 FF, são os Fs. 3 Fs. E só o fato de ser um F de freguês, né? Hoje ninguém fala, você fala cliente, você não fala mais, mas é para entender um pouco desse legado, né? Que nós, Sim, como segunda geração, a gente, né, se sente responsável em estar seguindo e reforçando esse valor. muito bom, muito bom. Os principais desafios que o mercado de alimentos e bebidas enfrentam e, como a hoje, né, e passa, e como a Casa Flora enfrenta esses desafios? Existe aí um desafio, eh,
que hoje não dá para a gente desconsiderar, que é uma questão relacionada à parte econômica. Nós não trabalhamos com produtos de primeira necessidade, Uhum. né? E quando a gente tem aí uma economia um pouco mais fragilizada, você fica um pouco mais distante, né, dessa nossa ambição, que é dar o máximo de acesso a referências para os consumidores, qualquer tipo de consumidor. Nunca, né, uma coisa que eu sempre aprendi é que não existe mar calmo, né? Nunca, Sempre aí nunca tá. sempre vai ter um desafio, né? É. Acho que Se tiver calmo, tá até estranho. nesses 30 e tantos anos que eu já tô lá, quantos planos já não vieram, né? É, quanta casca que a gente teve que formar, né, para continuar navegando. Isso faz com que naturalmente tenha aí um desequilíbrio, muitas vezes cultural, barra social, mas eu acho que tem algumas batalhas que a gente precisa desenvolver uma estratégia, né, e executar, Sem dúvida. né? Existe novamente teoria e prática, né? Peraí, teoria, né? Vamos colocar essa estratégia, vamos executar? Como é que nós vamos executar? Como é que nós podemos estar comunicando o mar Cantábrico, né? Como é que nós temos que, de fato, fazer com que esse produto, ele primeiro, ele seja bem armazenado, segundo, que ele seja bem feito, terceiro, que ele tenha informação, porque senão ele se torna só um produto. Sem Então dúvida. tem tem alguns momentos, né, que nós entramos num mercado produto barra educação e faz parte do nosso negócio e essa é a nossa responsabilidade. Boa, boa. Bom, pessoal, o diretor aqui já me chamou a atenção, tá acabando aqui um bom papo, mais uma vez, Netão. Não, mas a gente vai falar mais ainda. Vamos falar mais ainda, mas a gente tem uma pergunta aqui, Neto, que a gente faz aqui para os É. convidados, que é assim, se você, Neto, tá, não fosse empresário, executivo, diretor da Casa Flora, né, o que você gostaria de ser da tua vida? Eu gosto muito da parte da educação, porque eu tenho certeza que quando nós temos informação, você tem uma outra referência que não é um. Hoje eu ouvi um termo, uma faculdade de achismo, né? Você não acha, você tem de fato a referência. O outro ponto que foi talvez aí a minha segunda escola, um jogador de futebol. Jogador de futebol, olha só, hein, Aí jogador eu de pergunto, futebol. posso complementar? Você ia jogar por quê? Brasil ou É. pela Itália? Palmeiras, E Palmeiras. agora? E Não, agora, não, Neto? Palmeiras, Palmeiras. estamos aqui no, com E agora, nós estamos aqui Neto? no Brasil, não tem jeito. Palmeiras. Na hora que a Boa. gente Tá. Porque a gente pode, está precisando, estamos Neto. precisando. Boa, boa. Bom, Eu sempre gostei de encrenque, então acho que eu colocaria a camisa do Brasil, viu? olha Se bem lá. Boa, que a boa. Itália Também também, tá né? Tá precisando, A né? Itália está precisando, né? precisando. Tá precisando. Bom, pessoal, então Legal, assim, a ótimo. gente já ouviu aqui médico, a gente já ouviu tanta coisa, né, mas jogador de futebol e É, professor, né, quem sabe um técnico de futebol, Quem né, sabe Neto, um hein? técnico, Quem é. sa quem sabe não arruma um timinho aí, começa a ser técnico, de repente, né? É, mas sabe que na parte de educação um pouco você é, posso dizer é, que dando as entrevistas, fazendo as palestras, não deixa de ser um pouco sim. de educador né, na parte, na sua área, você É. acaba dando as informações e passando o que você sabe, né? E assim, e principalmente estimulando o empreendedorismo, Lu. Exato. Eu acho que hoje nós precisamos acreditar, né, e se desafiar. Minha característica é ser um pouco mais conservador, mas não deixo de me desafiar. E, e a mensagem é, pessoal, o país nosso é maravilhoso, né? Nós temos pessoas extremamente competentes, nós temos pessoas
inteligentes, nós temos pessoas honestas, sim, e aí e a gente não pode deixar de Não acreditar. dá, acreditar sempre. Verdade. Então, se tivesse algumas balanças, eu acho que essa pizza, né, essa receita estaria muito mais em alta do que essa outra receita onde os valores não são tão positivos. Sem dúvida. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Netunes, obrigado mais uma vez Imagina, aí pela presença. Diego, obrigado eu. Adorei, Lu, Neto. Obrigada. super prazer. Adorei. Valeu, Adorei delícia. mesmo. Pessoal, é Obrigada. isso aí. Mais uma vez aí, Netão dando aí aula pra gente, né, Imagina, de certa É isso forma, aí. imagina. né? Vamos ver se ele vai virar técnico de futebol, porque jogador, né, não Esperemos que sei, daqui né? Agora não 4 dá anos a mais, gente né? está Não dá, não dá. precisando. Mas a gente falou no futebol, mas por que eu falo que foi minha segunda escola? Porque grande parte do que eu aprendi na vida foi jogando futebol. Tá Que vendo? legal. É isso aí. Bom, pessoal, palmeirenses ou não, continuem acompanhando aqui o Ita 360. Vai ter muito mais detalhe aí pra vocês, não saiam daí.